Nosso tema hoje é dores existenciais. Dores existenciais. A chamada foi a definição do que é uma dor existencial. Uma dor existencial é aquela que está conosco, que não tem a ver com nenhuma situação específica, que caminha, aquele mal-estar que perdura dentro em nós. Eu acredito que esse mal-estar, essa dor existencial, aconteceu lá atrás, no Jardim do Éden, quando nós perdemos o nosso relacionamento com o nosso Deus. E é algo que nós convivemos, é algo que está dentro em nós. E é muito interessante que muitos cristãos religiosos dizem que nós não podemos ter essa dor. Que essa dor, ela acaba. Sim, ela acaba. Esta dor existencial acabará somente quando nós chegarmos à presença do nosso Criador. Um dia, toda essa dor vai se dissolver. Nós o veremos assim como Ele é. Então, o que nós fazemos enquanto caminhamos aqui? Nós trabalhamos algumas das nossas questões, alguns das nossas compulsões, lidamos com os nossos traumas emocionais, com os nossos maus hábitos, e essa dor é amenizada. Porém, uma vertente da nossa palestra de hoje à noite é esse período em que nós vivemos, que é a pós-modernidade. Eu acredito que a dor existencial, ela se avolumou, ela se avoluma de um jeito como nunca antes. Então, tem algumas partes que eu gostaria de ler para vocês. A nossa cultura pós-moderna se pauta no que um sociólogo, Bauman, chamou de modernidade líquida. É a premissa de que o que temos não é mais algo sólido, consistente. Parece que os valores da sociedade, que os nossos próprios valores, está se esvaindo pelas nossas próprias mãos. Os valores pessoais ao nosso redor não têm mais integridade, não têm mais robustez, não têm mais solidez. Outrora, as negociações eram feitas com aperto de mão. Outrora, a palavra que era dita não voltava atrás. Outrora, não tinha certidão negativa. Não precisávamos reconhecer firma, porque a palavra que era dada era uma palavra que podia se confiar, que não voltaria atrás. Era uma questão de cultura, era uma questão da época de então. Eram valores que eram arregimentados pela moral. O que acontece nos nossos dias já não é a mesma coisa. Nos nossos dias, nós precisamos fazer reconhecimento de firma. Quando nós compramos um carro de um amigo, nós precisamos, de qualquer forma, provar que foi pago. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Segundo Bauman, o conceito dessa modernidade líquida vem de uma liquefação que sofrem os diversos alicerces sociais que sustentam e servem como padrões de referência na nossa ordem civilizatória, como a família e relacionamentos. Todos esses alicerces foram desconstruídos, perderam a solidez. Estes alicerces têm mudado de formato, têm mudado de configuração. Então, a questão família, ela tem uma nova maneira de ser olhada. A questão trabalho tem uma outra maneira de ser olhado a partir dessa modernidade. Pode passar o próximo, por gentileza. Os alicerces sociais estão se tornando líquidos. Como sociedade, temos escolhido algo
para colocar no lugar desses valores que estão liquefeitos. E como sociedade, nós escolhemos o consumismo. O consumismo, pode deixar aí. O consumismo tem sido o que nós temos usado para lidar com essa liquefação, com esses alicerces que não são mais seguros. Então a sociedade se tornou uma sociedade consumista. É muito dito, é muito claro que tem sido dito. Nos é dito, nessa pós-modernidade, não só podemos, como devemos ser felizes. Para isto, basta consumir. Para qualquer necessidade, há sempre uma variedade de produtos ou serviços a ser consumidos. Então, como o século XXI, nós começamos e nós partimos para esse consumismo. Então, nós consumimos relacionamentos, nós consumimos alimentação, comida, nós consumimos drogas, nós consumimos viagens, entretenimento, nós consumimos mídias sociais e nós consumimos sexo. Nunca na sociedade houve um consumo como nós temos tido no século XXI. É o século do consumismo. Por quê? Porque é um sintoma desses valores que não são mais sólidos, de relacionamentos que não mais são sólidos, de valores que não são sólidos. Então, nós partimos para esse consumismo. A pós-modernidade usa o consumismo para dar conta da dor existencial, que está mais clara e está se difundindo nesse mundo. Para qualquer necessidade, há uma variedade de produtos ou serviços a serem consumidos. Nós temos o disque sexo, nós já temos o disque comida. Eu não preciso. Imagine que há um tempo atrás, quando não tinha mercados, as pessoas plantavam o arroz, o milho, elas tinham os animais que providenciavam leite. Não tinha essa facilidade de ir no mercado e escolher que tipo de leite nós queríamos, que tipo de arroz nós queríamos. O pão também era feito em casa. Então, imagine esse tipo de vida, bem mais tranquilo, talvez mais saudável. Não estou dizendo que não havia dificuldades naquela época. Claro que tinha, as dificuldades daquela época. Mas nós estamos numa época em que nós pulamos do outro lado. O que era tão sólido antes, agora é muito mais diluído. A lógica do mercado oferece a ilusão de que conseguiremos atender todo e qualquer desejo por meio de produtos ou serviços. Porém, a nossa dor existencial não é falta de algo específico. É um estado em que estamos, que vem da queda, da perda de relacionamentos. Então, eu me arrisco em dizer que a cultura pós-moderna, com todas as mídias, com toda a questão de Facebook, de Instagram, de Twitter, nossos relacionamentos estão se tornando todos virtuais. Na nossa cultura, estamos perdendo a habilidade de olhar cara a cara, de abraçar, de termos relacionamentos que têm profundidade. Nossos relacionamentos estão baseados no like, né? Quando alguém, como que chama? Tem um like e tem um curtir, né? Quantos curtiram um post que eu fiz? Então, tudo se torna bem distante. Os relacionamentos bem distantes. E o que tem acontecido? O número de suicídios tem aumentado. Como sociedade. Os nossos adolescentes, nossas crianças que antes brincavam de bola de gude, de pipa, e aquelas brincadeiras que tinham um lugar para acontecer, na rua, no parque, nossos adolescentes, hoje em dia, eles ficam presinhos no mundo virtual.
E existe, vou falar um pouquinho mais adiante, existe uma necessidade que foi colocada em nós pelo nosso Criador, que é de relacionamentos, de verdade, do toque, da conversa, de ouvir o outro, de ver o outro, que está nesse tempo pós-moderno cada vez mais escasso. E à medida que está cada vez mais escasso, a dor existencial está aumentando. As pessoas no século XXI, com tantas coisas, com tantas modernidades, têm morrido de fome. O próximo slide. Na verdade, eu olhei aqui, a pessoa está sabendo qual que é o slide lá. O desejo eternamente insatisfeito é o combustível para o mercado de consumo, cada vez mais acelerado e voraz. O consumismo permeia todo o nosso modo de vida, chegando a definir até mesmo a nossa identidade. O indivíduo, no pós-modernismo, é definido pelo o que ele tem, pelo que ele consome. O que constrói a identidade na pós-modernidade é o que eu tenho, é o que eu uso. Então, tem uma demanda muito grande. Essa identidade também é líquida. A identidade do pós-modernismo é líquida, porque é baseado no que eu tenho, é baseado na minha aparência, é baseado no que eu faço, na minha profissão. Então, é necessário estarmos atualizando o tempo todo quais são as últimas tendências. Nós precisamos conhecer as novas técnicas. Nós precisamos conhecer qual é o último modelo que está se usando no celular. E muitos de nós trocamos sem ter necessidade. Fazemos dívida, mas nós temos que ter aquele último modelo, mesmo que nós não exaurimos o modelo anterior. A outra questão é estarmos muito bem informados. Quem viu o último filme, quem teve acesso ao show mais badalado que aconteceu, precisamos atualizar-nos continuamente. E, sobretudo, precisamos estar em relacionamento, nem que seja virtual. Dá para entender a mentira desse século? E dá para entender como nós, de um jeito tão devagarzinho, que vai entrando dentro em nós, esse conceito de que eu sou o que eu tenho, o que eu apareço. E aí tem uma demanda muito grande. Tem uma palavra que eu esqueci qual é o nome dela agora, mas eu preciso estar muito bem fisicamente. Então, uma das maneiras, um dos consumismos hoje em dia é da aparência. Então, a academia não é só um lugar no qual eu estou trabalhando com a minha saúde. Eu tenho que, se eu sou homem, eu tenho que estar bombado. Nem que eu tenha que tomar alguma coisa para ficar bombado. Se eu sou mulher, eu tenho que estar fina. Nem que eu tenha que tomar remédios para emagrecer. E é uma insensatez, porque nós, latinas, temos uma miscigenação tão grande. Nós temos uma influência da África, de Portugal, índios, nós temos influências de tantos lugares. É impossível termos aquele corpo que a norte-americana tem, que a miscigenação é muito pequena. Então, é um sonho impossível. É um sonho impossível. E nós, nesse século XXI, essa dor existencial, ela nos fere e ela nos faz querer ter aquela imagem perfeita. E nós precisamos estar em relacionamentos. Em algum lugar, esse estudo, tem um último slide, que você não vai mostrar agora, mas eu gosto muito, porque fala sobre relacionamentos. Precisamos estar em relacionamentos. E muitas vezes nós achamos que relacionamentos tem que ser homem e mulher. Tem que ser namorado, tem que ser casado, termos um noivado. E a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só, mas não é necessariamente casamento. Eu posso ser solteira, estar em relacionamentos com
amigos de um jeito saudável. Porque essa questão de achar que eu tenho que estar em relacionamento nos faz muitas vezes entrar em relacionamentos que não são saudáveis. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, eu queria falar sobre alguns exemplos. A necessidade de estar sempre tendo que me redefinir. Assistir o último filme, fazer o último curso, a ter o relacionamento com a pessoa mais interessante. Isso é parte desse mundo pós-moderno, em que eu sempre tenho que estar em movimento. Estar quieto, estar com minha alma aquietada, não é o que o pós-modernismo me ensina. Eu preciso sempre estar em movimento. Eu preciso sempre estar me definindo através de roupas, através de calçados, através da moda, através do consumismo. Se é uma pessoa religiosa, atrás da último gospel fashion que tem, né? Através do último gospel fashion, que é ou cair, ou levantar, ou declarar, e existe isso dentro do mundo cristão também. Existe isso dentro do mundo cristão. Aí, quero falar um pouquinho da liquidez, um exemplo. O casamento é um exemplo claro desta vida líquida. Não mais se casa com a ideia de se permanecer casado até que a morte o separe. Acho que tem mais um exemplo, tem uma foto bem bonita aí, Dani, pode passar. Isto. Aí vem mais um, por favor. O relacionamento dura enquanto o outro tiver utilidade. O ser humano foi rebaixado ao mesmo nível de objeto, ou seja, o mesmo também é visto como um produto que precisa apresentar utilidade. Se não for útil, será descartado e substituído por outro mais adequado para aquele momento de vida. É triste essa leitura, não é não? O outro, ele é meu companheiro, ele é meu cônjuge, enquanto ele tiver utilidade. Quando ele não tiver utilidade, então, eu simplesmente passo para o próximo relacionamento. Eu não estou dizendo que todos nós que passamos por divórcio foi por essa razão. Mas nós sabemos, mesmo nós que passamos por divórcios por razões várias e razões que não podiam ser remediadas, nós conhecemos relacionamentos em que simplesmente estão casados há bem pouquinho tempo, não foi o que eu pensei, ela não é o que eu pensei, ele não é o que eu pensei, então se descarta. Muito próprio do mundo pós-moderno. Aí, nós temos um outro exemplo desse mundo, dessa dor existencial, que tem a ver com o trabalho. O próximo, Dani. Antes, valorizávamos o fato do profissional passar anos, e muitas vezes toda a vida, em um mesmo emprego. Hoje, isto é visto como uma pessoa estagnada. O indivíduo está sempre sob o risco de se tornar um recurso indispensável, pois na avaliação do custo-benefício, seu valor pode não ser compensador à organização. Desta forma, ele não pode se prender emocionalmente a esse trabalho, pois acorda todas as manhãs sem saber se continuará tendo um emprego à noite. É uma relação superficial, liquefeita. Eu acho que esse é um ótimo exemplo. Hoje em dia, não importa quanto tempo nós estamos nesse trabalho, quanto nós entregamos a nossa vida a esse trabalho, se nós não formos mais produtivos, nós somos mandados embora, com todos os direitos. Essa sensação de não termos mais o respeito pelo que nós fazemos é algo que tem acabado com a nossa sociedade. Uma questão interessante eu não estou dizendo que nós vamos ter que ficar parados, não procurar o que é novo. Eu só estou dizendo que muitas vezes é isso que acontece nesse século XXI. Quem tem trabalho tenta ficar o máximo possível, mas entende que você pode ser mandado embora da noite para o dia.
Nós não temos mais o amparo. Pode passar, Dani, por favor. O próximo. Nós não temos mais o amparo que nos era oferecido por sólidas relações de amizade da própria família. O ser humano pós-moderno é um indivíduo que se sente permanentemente desamparado. A figura é de quem é obrigado a tomar as rédeas de sua própria vida, porém, estas rédeas também são líquidas, são virtuais, não têm firmeza, escorregam pelas nossas mãos antes mesmo de nós apegarmos. Há um mal-estar, existe uma dor existencial que a modernidade fez com que ficasse mais avassaladora. O homem de hoje tem liberdade em demasia e não sabe o que fazer com ela. Ele anseia por um pouco de estabilidade. Ele busca alicerces que oferecem o mínimo de referência do que é sólido. Então, esse é o quadro. Esse é o quadro do pós-modernismo. Esse é o quadro do que tem acontecido conosco hoje em dia. Nessa segunda parte, última parte, eu gostaria de oferecer algumas sugestões. Como nós, que fazemos parte desse mundo, como nós podemos lidar com a instabilidade deste século? Como nós podemos lidar com a instabilidade dessa sociedade líquida, em que muitas vezes nós somos considerados simplesmente como um objeto? Como nós lidamos com isso? Então, a primeira sugestão que eu faço nesse estudo, reconhecer que estamos nesse momento de vida. Reconhecer que nós temos muitos privilégios nesse mundo pós-moderno. Muitos privilégios educacionais. Nós podemos viajar como nunca se viajou antes. Tem novas descobertas nesse período. Muitas coisas boas acontecem, mas tem um momento também que tem a ver com esse desamparo. Reconhecer. E a Bíblia fala sobre isto. Ela fala assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também Jesus, na oração, quando ele é assunto aos céus, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, isso foi bem orquestrado, foi bem falado por Jesus sobre esta época. Isso não é novo para Deus. Isso não é novo nos planos divinos. O pós-modernismo não foi algo que escapou e Deus não sabe o que fazer. Foi dito que nós passaríamos dificuldades, que nós teríamos dores existenciais. Primeira sugestão, reconhecer. Eu também faço uma observação aqui, que a teologia da prosperidade fez responsável por um dano incalculável, pois é uma teologia materialista. Fala que eu preciso ser cabeça e não cauda. Fala que eu preciso ter determinado carro. Se eu não tiver determinado carro, mostra que eu não estou andando com o Deus Altíssimo. Então, entendermos que muitas coisas que vêm da religiosidade podem fazer com que essa modernidade, essa pós-modernidade, tenha muito a ver de mal para com a gente. Então, essa primeira sugestão, entender que nem tudo que se diz religioso é algo bom para nós. Segunda sugestão, cultivar o contentamento. Cultivar o contentamento. Eu queria ler um texto bíblico, que está em... Na verdade, vou ler esse primeiro que fala. Cultivarmos o contentamento. Deixemos de utilizar os analgésicos para combater esse desamparo estrutural. Esse desamparo estrutural não é porque eu não estudei direito. Não é porque eu nasci numa família simples. Esse desamparo tem a ver com a nossa existência. Tem a ver com o pecado que entrou, que avassalou com cada um de nós. E eu queria ler um texto falando nesse contentamento. Está numa carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Quem tiver aí em papel ou então virtual, pode procurar, tá? Tem coisas boas no mundo virtual também. 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, na verdade, na primeira. Na primeira carta que escreveu a Timóteo,
no capítulo 6, versículo 6, ele fala. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, ele fala. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O contentamento, no domingo, essa comunidade tem falado sobre generosidade. Esse contentamento, Salmo 23 fala assim, porque o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar. O contentamento com o que eu tenho. Deixarmos de acreditar na mídia que nós precisamos do novo carro, que nós precisamos do novo telefone, que nós precisamos do novo sapato, que nós, mulheres, temos da nova bolsa, que nós temos do novo, seja lá o que for. Contentamento. O contentamento é de grande valor. Em outro texto que nós usamos de um jeito bem errôneo, Filipenses 4:13, fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o versículo que nós usamos. Mas aí, quando a gente olha o contexto é mais complicado. Se a gente olharmos no capítulo 4 de Filipenses 4:13, eu queria começar com o versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Fica diferente quando lê o contexto, né? Fica diferente, né? Porque, lembra, na teoria da prosperidade, tudo posso. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu posso tudo. Mas quando a gente lê o contexto, às vezes, a gente consegue fazer aquela viagenzinha, ou viagenzona, e às vezes, algum mês, algum ano, não dá para fazer a viagenzona. Às vezes, dá para nós comermos fora, que é muito legal, e às vezes não dá para comer fora. O problema é quando eu acho que a minha felicidade está na viagenzona para fora do país. O problema é quando eu acho que comer fora o tempo todo é o que me define. Aí é que a complicação vem. Contentamento, queridos, nos ajuda com essas dores existenciais. E entender que a vida é mais que o alimento. Que o alimento é parte da vida, mas não é a vida. Que o entretenimento é parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. A outra sugestão é os grupos de apoio. Pertencer a um grupo de apoio. Pertencimento, eu diria que é a chave para essa questão de dor existencial. Teve uma senhora que deu uma palestra aqui, que falou que o oposto da dependência é a conexão. Vocês lembram? Uma senhora baiana, uma psicanalista. O oposto da compulsão é o pertencimento. Quando eu sinto que eu pertenço, quando eu sinto que eu faço parte, quando eu me sinto amado, quando eu me sinto amada, a dor existencial, esse mundo pós-moderno, não consegue me engolir. Quando eu estou em relacionamento profundo, quando eu consigo abrir o meu coração, dizer o que dói, quando eu consigo fazer partilhas, quando eu consigo falar, quando eu consigo nomear, a outra pessoa consegue me enxergar. Porque veja o que nós fazemos no século 21.
na pós-modernidade? Nós colocamos máscaras. Máscaras sempre foram colocadas e todos nós usamos. Mas a questão é, com que frequência e quão grossa é essa máscara? No século XXI, nós aprendemos a não falar das nossas necessidades no mundo aí fora. Porque é um perigo abrir. Porém, num lugar como o nosso do Celebrando, nós aprendemos a falar. Sim, eu estou me sentindo assim. E quando eu falo sim, eu estou me sentindo desta forma, se o sentimento não é bonito, por exemplo, quando eu falo sim, eu tenho raiva de tal pessoa em tal situação. A raiva já está lá, eu só consegui falar sobre isso. E quando alguém escuta aquilo que eu falei e respeita isso que eu falei, existe algo dentro de mim que move. Porque se nós pensarmos, Jesus Cristo, ele ouviu muitas pessoas, concordam? Ele permitiu que as pessoas falassem. E a não ser os religiosos, ele as ouvia e ele as respeitava. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos Jesus Cristo correndo atrás de alguém para dizer que ele fez errado ou certo. Eu fiquei fascinada quando eu cheguei a essa conclusão. Em nenhum lugar do Evangelho nós vemos Jesus Cristo correndo atrás de uma pessoa para dizer, olha, você fez certo ou você fez errado. Ele permitia que a ficha do outro caía. Jesus, o melhor exemplo de alguém que nunca passou por dor existencial. Ele respeitava o tempo do outro. Pertencimento, um lugar em que eu sou ouvido, um lugar em que eu sou amado, um lugar em que ninguém vai tentar me consertar, nos ajuda nesse processo de pós-modernismo, nos ajuda nesse processo de dor existencial. Porque é na amizade que Deus se apresenta a nós. É no relacionamento que Deus se apresenta a nós. É em eu estando em um grupo que algumas coisas internas acontecem. Muitas coisas lindas acontecem em consultórios psicanalíticos, terapêuticos, e é muito legal. Mas eu não comparo nada ao estar em grupo. Tem algumas coisas que acontecem num grupo que não acontecem no consultório. E eu sou psicanalista, tá bom? Não estou falando contra os queridos, não. Eu só estou dizendo que aquilo ali, me lembra como vocês falam, olha, eu estou indo na análise, mas eu também estou indo no Celebrando para complementar. Aí eu falo assim na minha cabeça, não, ele está indo no Celebrando, está indo na análise para complementar. Porque o negócio que acontece no grupo. Algumas coisas acontecem ali no consultório, mas quando se está no grupo se fala. Porque tem como a gente também sabotar o estar no grupo. A gente fica no grupo e não fala o que está sentindo. Então, eu acredito que essas dores existenciais, esse período pós-moderno, é combatido com o fato de estarmos em grupos, mas em grupos saudáveis. Olha as regras que nós temos. Aqui nós falamos 3 a 5 minutos na primeira pessoa. A segunda regra é que não tem conversa paralela, porque nós precisamos falar. Não se ouve mais a gente. Não se ouve mais a gente. As pessoas não se ouvem mais. Um lugar em que nós somos ouvidos. A terceira, aqui ninguém vai te dizer o que fazer ou o que não fazer. Nós respeitamos a sua história e o teu momento. E a outra, esse anonimato. Quando eu falo ali alguma coisa no grupo, fica no grupo. Pela graça de Deus, fica no grupo. Fica no grupo. Então, essa questão de entendermos que eu estou no lugar seguro. E a última é o nosso linguajar, quando nós estamos nesse momento de partilhar. A outra sugestão, dado nessa questão do pós-modernismo, dessas dores existenciais, nessa sociedade líquida, é
é buscarmos o Criador para conseguirmos navegar contra a maré do mundo consumista. E o versículo que eu tenho aqui é Salmo 17, 15. Fala assim esse salmo: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, satisfar-me-ei com a tua semelhança. O inventário diário. Buscarmos a face do nosso Deus. Nesse mundo em que nós não temos mais tempo para nada, nesse mundo em que nós corremos para lá e para cá, nesse mundo em que nós temos que fazer nossa pós, que nós precisamos estudar, que nós precisamos ir para a academia, nós precisamos ler, a demanda é imensa. Nossa, nós precisamos, queridos, um tempo para contemplar a beleza do nosso Criador. Nós precisamos um tempo para nos alimentar da beleza do nosso Criador. Um tempo em solitude. Nós vamos ter nesse fim de semana nosso retiro de inventário e alguns de nós, 100 e poucas pessoas, vão ficar quietinhas, em solitude, ouvindo o que Deus pode querer falar para a gente. Observando, é um lugar bonito, observando. Uma das maneiras de lidarmos com essa dor existencial, com esse mundo pós-moderno, que nós temos que estar ligados o tempo todo, sabendo o que está acontecendo, e sabendo das notícias, é termos um tempo de paz. Um tempo em que nós ficamos quietinhos, nos alimentar da beleza do nosso Deus. A outra sugestão é equilibrar a nossa vida com arte. Dentre elas a música, parque, vermos o que é lúdico. Jesus, que veio para salvar a humanidade, ele trabalhou quantos anos em tempo integral? Quantos anos, queridos? Não me conformo com um negócio desse. Como é que pode? Imagine se nós estivéssemos preparando a vinda, nós somos os marqueteiros da vinda de Jesus. Ia começar quando era novinho, né, não? Já pensou? Um super, 15 anos fazendo milagres, 7. Ele começou com quantos anos, queridos? 30 anos. Ele veio salvar quem mesmo? O mundo. Não é uma coisa meio assim para nós do século 21? Como assim salvar o mundo? Isso começou com 30 anos, trabalhou 3 anos. A minha área de recuperação, eu esqueci de falar, a minha área de recuperação tem a ver com o ativismo. Jesus não era ativista. Nesse sentido, né? Nesse sentido de fazer coisa, ativista, nesse sentido de fazer coisa. Jesus, o Salvador da humanidade, olhava os lírios do campo. Olhava os pássaros. Viveu num mundo em que não tinha que correr de lá para cá. Escolheu não correr de lá para cá. Lidar com nossas dores existenciais, lidar com esse mundo pós-moderno exige olhar o belo, a arte. Vermos onde tem arte, onde tem o belo para acalmar a nossa alma. Antepenúltima sugestão. Cuidado com o mundo virtual. Já imaginou quanto tempo nós gastamos olhando nossos WhatsApps? Nossas mensagens? Quanto tempo nós gastamos? Isto faz com que a gente fique mais longe das pessoas. Isto faz com que a gente se envolva em tantas áreas que não são necessárias. Vamos usar sim, com discrição. Tem coisa muito boa no mundo virtual. Notícias, tem coisa muito mais, cuidado para não sermos engolidos pelo mundo virtual. Próxima. E essa aqui, queridos, eu queria não ter colocado, mas veio muito claro no meu coração para colocar. Então eu coloquei. E eu vou ler para vocês. É em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Falei, Senhor, é para colocar isso no estudo? E eu senti que era para colocar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo está falando com Timóteo, e ele fala assim. Ele está falando sobre a morte dele. Tem um filme muito bom sobre Paulo, viu?
Eu gostei muito. Acho que tem esse texto lá. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos, vai haver um dia em que a vinda do Senhor vai acontecer. É bíblico. O nosso poder superior vai voltar. Não é animador, gente? Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Vamos falar junto? Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Queridos, a dor existencial vai acabar. Não é o fim. Não é o fim. Nós não vamos ficar com essa dor existencial o resto de nossas vidas. Vai vir. E a Bíblia fala que existe um presente especial para aqueles que almejam esse dia. E eu acho que a gente tem se perdido um pouquinho, né, gente? Assim, eu estou falando de gente que ama Deus mesmo, não de religioso, mas gente que ama Deus, até nós estamos nos perdidos. Porque não vai ser sempre assim. Ele vai vir. E vai ter um dia que nós não passaremos por essas dores existenciais. Não vai amarmos a vinda dele. Entender que vai haver um dia que nós estaremos com ele, na glória. Isso nos ajuda muito nesse processo. No grupo de passos, nós estávamos falando da semana passada, sobre agradecimento. Agradecimento nos ajuda a lidar com as dores existenciais. Ser grato. Ser grato. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus pela alimentação. Agradeça a Deus pelo friozinho gostoso. Agradecermos a Deus pelas catástrofes que nos ajudam a descansar um pouquinho. A greve da semana passada. A gente perdeu o dinheiro, mas ganhou tempo. Agradecermos a Deus. Ter uma atitude de agradecimento, queridos, nos ajuda contra as dores emocionais, como as dores existenciais. Agradecimento. Agradecimento por um Deus que vai voltar. Por um poder superior que não nos deixou sozinho, que está agindo. Agradecimento. E entendermos que isso também vai passar. E a última sugestão é... última. O doar, o investir fora de nós mesmos. Sairmos do nosso mundinho de vitimização. Eu não sou responsável pelo que fizeram comigo. Pelo abuso que eu sofri, pelo meu pai que me deixou, pelo divórcio que eu passei. Eu não sou responsável, mas eu sou responsável pelo que eu faço com o que aconteceu comigo, certo? Eu sou responsável para lidar com o que aconteceu comigo. Eu sou responsável a lidar quando eu fui deixado, quando eu deixei alguém. Eu sou responsável pelo que eu faço depois do que aconteceu comigo. E entender que o mundo, ele prossegue. Então, entender que existe um processo no qual eu posso investir. No nosso programa é depois do 12º passo. Quando eu passei pelo programa todo, o 12º passo é quando eu começo a servir. Quando as dores já não estão sangrando mais. Elas estão lá, mas não sangram mais. E eu posso olhar para o outro. E por fim, isso, doar, investir fora de nós mesmos. E sairmos do mundinho da vitimização. E aí, pode passar o próximo, Dani, por favor? Somente com os nossos olhos fitos no poder superior Jesus Cristo, venceremos este mundo e século que aprofundam nossas dores existenciais. Somente em relacionamentos profundos podemos existir firmes até a vinda do nosso Senhor e Salvador. Sozinhos nós não conseguimos lidar com esse mundo pós-moderno e com essa dor existencial. E o último, que eu achei tão lindo, o que o querido Renan colocou. Queria que nós lêssemos esse verso. Não é bom que o homem esteja só. E o Renan escolheu um grupo de amigos. Um grupo de amigos. Porque a gente olha esse versículo e sempre pensa que é um relacionamento homem e mulher. Amizades, queridos. Mesmo as pessoas que estão em relacionamentos, precisam de amigos. E aqui é o lugar para termos amigos, amém?
aqui é o lugar, no nosso grupo de apoio, no nosso grupo de passos. Né, Eliane? Né, nos ajudando com todo o nosso retiro. Este é um lugar em que nós fazemos amizades. Este é um lugar, não é perfeito, porque não chegou no céu ainda. Tá? Mas é quase perfeito, viu? É quase perfeito. Sabe por quê? Porque mesmo que aconteça errado, acontece, não porque a gente planejou, acontece porque não deu certo. Mas existe um coração agradecido, existe um coração que quer que continue. Então, a minha oração essa noite é que Deus nos ajude nesse processo de lidarmos com essas dores existenciais, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, olhando para o outro. Queria falar uma última palavrinha. Esse amor a Deus, evidenciado pelo amor que eu tenho ao meu irmão. Sabe como eu sei quanto eu amo a Deus? Quanto eu amo o meu irmão. E não é aquele bonitão que gosta de mim, não. É aquele chatinho, mala. Pensa no seu amigo mala. Pensa o quanto você gosta dele. É o quanto você gosta de teu Deus. Porque o teu Deus ama o seu amigo mala muito. Muito. O nosso Deus ama o nosso amigo mala muito. E não é que tem que ficar com ele o tempo todo, convidá-lo para jantar na nossa casa, comer pizza. Mas não, querer o bem dele. Querer o bem dessa pessoa. Se tiver fome, dá para comer. Se tiver sede, dá de beber. Isso é bíblico. Agora tem aqueles amigos que a gente caminha mais próximo. Amém por esses também. Né? Que a gente pensa num negocinho, num cafezinho, a gente quer chamá-lo e tudo mais. Estes também são pessoas que demonstram o amor de Deus. Então a minha oração essa noite, queridos, é que Deus nos ajude a entender que dores existenciais vão passar. Que entender que em relacionamentos nós voltamos a ter a conexão que nós perdemos lá no Éden. No Éden nós perdemos a conexão. Veio um Jesus Cristo para nos dar a conexão novamente. Que quando chegarmos à eternidade, vai estar totalmente conectado. Que Ele nos ajude nesse processo, para a honra e glória dEle. Nós vamos dividir em grupos. E a pergunta que nós vamos ter hoje à noite, que nós vamos falar, sobre a qual nós vamos responder, se você quiser, é: como estou tratando a minha dor existencial? Como eu estou lidando com o mundo pós-moderno? Quem está ganhando? É o mundo pós-moderno, mas em que área? Fez sentido a pergunta? Como eu estou lidando com o mundo, com minha dor, como estou lidando com minha dor existencial? Qual é a sugestão que eu posso usar para lidar com minha dor existencial? Dessas sugestões que eu dei, qual pode ser útil no caminhar nesse processo, um com o outro? Tá bom? Eu queria que nós ficássemos em pé novamente, por favor. E nós vamos terminar esse momento com a oração pontual. A oração vai ser um abraço. Abraço pode ser uma oração. Abraça quem tá perto. Se você também não quiser abraçar, fique à vontade. Mas um último abraço. Esse é o antídoto da nossa dor existencial do pós-modernismo.